Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, vamos combinar, muita gente anda sentindo. No meio de toda essa confusão do mundo moderno, para onde a gente olha para encontrar um norte? A nossa conversa aqui vai ser sobre como a Bíblia pode funcionar exatamente como essa bússola, sabe? Um referencial moral para guiar nossa mente e a nossa consciência. A vida moderna às vezes dá essa sensação de que a gente está meio à deriva, né? Navegando num mar de incertezas, sem mapa, sem uma estrela para guiar. Mas de onde vem essa instabilidade toda que parece que está no ar e que tanta gente sente? Então, a resposta para isso talvez esteja na forma como a filosofia moderna colocou a autonomia num pedestal. Aquela ideia de que cada um de nós deve ser sua própria autoridade moral, sabe? O problema é que, quando cada pessoa vira o seu próprio norte, o resultado é um caos de bússolas, cada uma apontando para um lado. Isso gera uma instabilidade, uma confusão, tanto dentro da gente quanto na sociedade como um todo. Ok, vamos dar uma olhada mais de perto nas consequências disso. O que acontece, na prática, quando o ser humano decide jogar fora um ponto de referência que é externo, que é divino, e tenta se organizar por conta própria? Olha que interessante. Quando a gente remove esse referencial divino, a mente não fica vazia. Pelo contrário, ela corre para criar outros ídolos para preencher aquele vácuo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, descreve perfeitamente essa espiral para baixo. A mente perde a clareza, o pensamento fica superficial, os desejos assumem o controle e a consciência fica toda nublada. É uma bagunça interna que mais cedo ou mais tarde transborda e vira conflito social. Não tem como escapar. E essa tabela aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a gente tem um referencial divino, que é o quê? Estável, claro, eterno. Do outro, os referenciais humanos que a gente costuma adotar, né? Nossos desejos, a busca por poder, dinheiro, prazer. O problema é que todos esses substitutos são, por natureza, instáveis e passageiros. Eles nos levam para uma vida de constante desorganização. Certo, mas se a autonomia leva a gente para o caos, qual é a alternativa? É exatamente aqui que a Bíblia entra. E veja bem, não como um simples livro de regras, mas como um projeto divino para restaurar a ordem. A autoridade dela não vem de homens, mas da sua própria origem. E tem uma palavra grega que é a chave para entender isso: theopneustos. O apóstolo Paulo usou essa palavra e ela revela que a Bíblia não é só um texto religioso, ela é a própria energia de Deus transformada em linguagem. É como se ao ler a gente estivesse inalando o sopro divino, uma energia que é capaz de reconfigurar todo o nosso ser de dentro para fora. E como essa energia espiritual funciona na gente? Bom, a palavra de Deus atua em 4 níveis. Primeiro, ela ensina, ou seja, alimenta a nossa mente. Depois, ela repreende, alinhando a nossa consciência. Aí, ela corrige, moldando o nosso caráter. E, por fim, ela instrui, reorganizando os nossos hábitos. É uma reconfiguração completa mesmo, em todas as áreas. Jesus nos lembra de uma verdade muito profunda aqui. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de comida para sobreviver, o nosso espírito precisa da palavra de Deus. Sem ela, a nossa estrutura interior, ela enfraquece, desmorona. É literalmente o alimento ontológico, o alimento que sustenta a nossa existência. Então, se a palavra de Deus é esse nosso alimento essencial, como é que ela funciona na prática? Pensa nela como uma bússola para a mente. Ela nos dá as coordenadas estáveis de que a gente precisa para conseguir navegar pela vida. Essa metáfora da bússola é simplesmente perfeita. Um navio sem bússola não afunda de cara, mas ele fica completamente à deriva. É a mesma coisa com a gente. Sem a palavra de Deus, a nossa consciência perde o norte. A gente continua existindo, claro, mas perde a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, o que é real e o que é ilusão. E agora se preparem para esse número porque ele é impressionante. Mais de 63.779 referências cruzadas dentro da Bíblia, conectando ideias, profecias, temas, ao longo de séculos. Essa coesão toda, gente, isso aponta para uma arquitetura divinamente projetada. É uma estrutura que vai muito, mas muito além da capacidade humana. Agora, vamos trazer toda essa teoria para a nossa vida prática. Como é que esse referencial divino pode, de fato, reconfigurar o nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossas atitudes? Porque não é algo abstrato, né? Estamos falando de como um princípio sobre perdão pode mudar uma briga de família, ou como a sabedoria lá de Provérbios pode alterar o jeito de lidar com as finanças. Essa passagem aqui revela algo fundamental. A Bíblia não é um texto passivo.
Ela é um agente ativo que trabalha dentro da gente. Como uma espada de dois gumes, ela penetra lá no nosso íntimo, discernindo pensamentos, intenções. É como se fosse um raio-x da alma, que não só aponta o erro, mas revela a raiz da nossa impaciência, do nosso orgulho e nos mostra o caminho para a cura. E isso nos coloca diante de uma escolha. A gente pode ler a Bíblia só para obter informação, sabe? Com uma postura crítica, meio distante, ou a gente pode ler em busca de transformação, num diálogo humilde com Deus, permitindo que a palavra dele nos mude de dentro para fora. E aí, ela vai alterar a maneira como a gente trata as pessoas ao nosso redor. No fim das contas, chegamos à escolha do referencial. A vida nos apresenta basicamente dois sistemas operacionais, duas maneiras de organizar a nossa existência. De um lado, tem a autonomia, que promete liberdade, mas na prática resulta em confusão e desordem. Por quê? Porque nós não fomos projetados para ser a nossa própria referência. Do outro lado, tem a palavra de Deus, que nos convida a nos conectarmos à fonte de toda a ordem, trazendo significado, clareza e paz. E para fechar, fica uma questão para a nossa reflexão. Se a gente parar para olhar os nossos pensamentos, as nossas decisões, o nosso estado interior, qual sistema está realmente no comando? Qual referencial está, neste exato momento, organizando a sua vida?